Irmãs e irmãos, uma abençoada quarta-feira, hoje dia 7 de abril, oitava da Páscoa. Que o Senhor nos ajude a reconhecer a Tua face. Que possamos partilhar agora as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha sido o anjo que lhes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens e escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos aplicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra um diálogo interessantíssimo sobre medo, dúvida e confiança. É interessante observarmos e nos colocar no lugar desses dois apóstolos, dessas duas pessoas que foram caminhando e conversando sobre o que tinha acontecido e até para explicar, quando Jesus se aproxima, que eles acreditavam que Jesus seria o Salvador de Jerusalém, o Salvador dos judeus. Jesus aproximou, fez de desentendido e quis ouvir da boca deles o que eles pensavam e o que eles queriam. Quando eles falaram e contaram tudo, Jesus se aproxima e diz:
como vocês são lentos na fé, como vocês são incrédulos. Essas palavras tocam o coração deles e Jesus começa mais uma vez a ensinar cada uma das passagens, explicando sobre o que deveria acontecer. Ele fala, acaso não deverias o Filho do Homem passar por o que passou? Então foi todas as profecias, tudo que foi falado, foi discriminado e dito ali para aqueles dois. E eles sentiam algo diferente nesse peregrino, nessa pessoa que caminhava, que eles não conheciam como Jesus, e convidou-o a entrar. Já é noite, fica conosco. Então, eles o reconhecem quando ele abençoa e distribui o pão. E depois que Jesus se afasta, eles conversam entre eles. O seu coração ardia quando ele falava das palavras, das profecias, as escrituras sagradas, o seu coração ardia. É isso que Jesus faz conosco. Quando nós ouvimos as palavras de Cristo e guardamos no coração, verdadeiramente o nosso coração arde. Nós temos esse desejo de aprofundar e de conhecer cada dia mais a palavra de Cristo. Essa necessidade de olhar Jesus nos olhos e reconhecê-lo ao partir o pão. Que saudade que nós temos desse período de olhar para a Eucaristia e reconhecer o Cristo ao partir o pão. Que saudade que nós temos de ouvir as Sagradas Escrituras e guardá-las no coração, assim como os discípulos de Emaús fizeram. Como nós devemos esquentar o nosso coração e aproximar dessas palavras. E que vontade de ouvir novamente as palavras de Cristo e correr para anunciar que Ele está vivo. Que nós possamos ser como os discípulos, mesmo que lentos na fé, nós saibamos conhecer Jesus na Eucaristia, o Cristo vivo, aquele que está no meio de nós, aquele que nos entregou o Espírito Santo Paráclito, aquele que nos ama. Essa semana temos falado muito desses encontros de Cristo. Então faça o teu encontro com Cristo. Feche em teu quarto, ore, peça ao Senhor que fale contigo. E em segredo, Ele te ouvirá. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor possa nos proteger e nos abençoar nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.